Bom dia pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo para corrigir o número 4 da página 443. Vamos lá? Então ele fala que um designer de joias criou um pingente com um formato reproduzido abaixo, formado por dois hexágonos regulares, congruentes, harmonicamente entrelaçados. Para reproduzir o pingente, considere a circunferência de centro O e o ponto A. Então vamos lá. Como no livro aqui eu já construí, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa construção, tá certo? Primeira coisa, eu coloquei a ponta seca no centro, que é o ponto O, e abri até o A. Isso eu descubro o raio da circunferência, certo? Depois disso, com a mesma abertura, eu não alterei mais a abertura, eu coloquei a ponta seca no ponto A e fiz essa marcação ali. E aí eu fui seguindo, ponta seca aqui, fiz essa marcação aqui. Ponta seca aqui, fiz essa marcação, certo? Ponta seca aqui, fiz essa marcação. Vou segurar aqui em cima. Ponta seca aqui, fiz essa marcação e, para você ter certeza que você marcou direitinho, quando você coloca a ponta seca nesse último arco que você fez, ela tem que bater lá no A ou bem próximo, beleza? Note que esse ponto aqui em cima, ó, ele tá bem, parece que ele tá no meio, né? No ponto médio, né? Entre esse ponto e esse. Então o que eu fiz? Eu tracei aqui a mediatriz desse segmento, né? Porque depois que nós fizemos esses arcos, gente, você liga ali com a régua, né? E aí eu tracei a mediatriz desse segmento. Como é que eu tracei a mediatriz desse segmento? Certo? Coloquei aqui, ó, ponta seca nesse, com a mesma abertura. Fiz aqui em cima, ó. Depois troquei ponta seca no A e fiz aqui. E aí apareceu um xizinho aqui. Ou seja, eu liguei o centro até esse X. Fiz esse pontilhado, certo? E aí eu consigo determinar esse ponto aqui. E aí agora eu faço novamente, ó. Ponta seca nele e faço o arco. Ponta seca e faço o arco. E aí vai, né? Ponta seca e esse arco, né? E depois vai, continua, certo? Que você vai ter aí essa figura que é a figura original, né? Se você apagar a circunferência, ela vai ficar exatamente como está aqui em cima. Ok, gente? Então, é isso. Grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Continuando aí as nossas correções. O número 5 da página 443, tá? Ele está falando o seguinte. Observe a figura que o professor Tiago construiu usando um programa de computador. Os pontos A, B, C, D, E e F dividem a circunferência em arcos de mesma medida. Gente, se divide a circunferência em arcos de mesma medida, você já sabe que esse ângulo aqui vai medir 60 graus, assim como esse ângulo, certo? Assim como esse e esse daqui. Porque são 6 ângulos de mesma medida. 360 dividido por 6 dá 60 graus, ok? Aí ele fala que o ponto P divide o arco AB em 2 arcos de mesma medida. Ou seja, ele é bissetriz. Esse ponto P divide esse arco AB em 2 arcos de mesma medida. Ou seja, o que eu já posso concluir? Que esse pedacinho aqui mede 30 graus. E esse pedacinho aqui também mede 30 graus, certo? E o ponto Q divide o arco AP em 2 arcos de mesma medida. Ou seja, se esse daqui divide AP em 2 arcos de mesma medida, eu já sei que esse ângulo aqui mede 15 e esse daqui também mede 15. Aí ele começam as perguntas aí, né? A letra A.
qual é a medida do ângulo POB? Explique sua resposta. Vamos lá. POB. Por que é 30 graus? Se AB mede 60 e OP é bissetriz, né? Então, só pode ser 30. Dê o nome de um ângulo da figura cuja medida seja 15 graus. Pode ser o AOQ ou QOP. Ambos medem 15 graus. Eu vou virar a página aqui rapidamente, só para ver a próxima pergunta. A próxima pergunta está lá em cima, lá, ó. Dê o nome de um ângulo da figura cuja medida seja 75 graus. Eu coloquei FOQ. Vamos entender aqui o FOQ. Ó, FOQ. Se aqui é 60, com esse 15 aqui, 75. Beleza? Próxima pergunta, que está lá na outra página também. Deixa eu abrir aqui. Usando a figura construída pelo Tiago, descreva uma estratégia para construir um ângulo de 75 graus. Como é que eu posso fazer um ângulo de 75 graus? E aí? Aí eu até desenhei aqui mesmo, ó. Deixa eu deixar o livro arrumadinho aqui, que fica mais fácil para a gente visualizar. Ó, como é que eu fiz esse ângulo de 75 graus? Certo? Eu peguei, tracei essa reta base. Tudo bem? Depois, eu peguei o meu compasso, coloquei a ponta seca ali naquele ponto e fiz esse arco, ó. Certo? Esse arco. Aí, eu coloquei a ponta seca agora nesse cruzamento aqui, com a mesma abertura, tá? Fiz esse pequeno arco aqui, ó. Deixa eu colocar ele direitinho. Esse pequeno arco aqui. Certo? Aí eu já tenho um ângulo de 60 graus. Se eu pegasse daqui até aqui assim, né? Ligasse até o meu centro, já teria um ângulo de 60 graus. Ponta seca ali agora e fiz mais um arco, que seria outro de 60 graus. O que eu fiz agora, né? Eu peguei a bissetriz desse ângulo aqui de 60 graus. Ó, eu vou fazer aqui com lápis para vocês verem. Mais ou menos isso daqui e isso daqui seria um ângulo de 60 graus, certo? Ponta seca nesse, fiz aquele pequeno arco ali em cima, ó. Vou dar uma reforçada. Depois a ponta seca no de cá e fiz o outro pequeno arco. Para que isso? Para achar aquele xizinho ali e traçar a bissetriz de 60. Ou seja, essa daqui é a bissetriz desse ângulo de 60 graus, tá? E aí eu já teria aqui o 60 com mais 30, 90, né? Mas não é isso que eu quero 75. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Que já que ele vale 30, né? Se eu traçar a bissetriz dele, eu acho um ângulo de 15. Então, ó, ponta seca aqui, não mudei a abertura, deixei ela quieta do jeito que tá. Ó, fiz aquela marcação ali em cima, mudo para o outro lado, né? Ponta seca, faço a marcação. Acho aquele xizinho ali e traço. Ou seja, eu tenho... Vou fazer aqui a lápis mesmo, só para exemplificar. Aqui é 60 e aqui ficou com 15. Ou seja, 60 com 15 graus, 75 graus. Ok? E aí a gente já responde a letra D e a letra E. Olá, pessoal. Agora o número 6 da página 444. Ele fala que o ângulo da figura abaixo mede 40 graus. Partindo desse ângulo, construa um ângulo de medida de 10 graus. Eu coloquei aqui, para facilitar, bissetriz, bissetriz. Por quê? Se eu tenho esse ângulo aqui de 40 graus, se eu traço a bissetriz dele, depois novamente a bissetriz dele, eu consigo um ângulo de 10. Vamos fazer esse, que eu nem construí ele aqui ainda. O que eu fiz primeiro? Ponta seca aqui no início e tracei esse arco. Certo? Agora, pode ser a mesma abertura. Ponta seca aqui e vou fazer o meu primeiro pequeno arco. Com a mesma abertura, ponta seca agora do lado de cá e vou fazer o meu segundo arco. Para que isso?
para encontrar aquele X ali, né? E aquele X já vai determinar a primeira bissetriz do ângulo de 40 graus, que no caso vai me dar dois ângulos de 20, né? Esse daqui mede 20 graus e esse aqui também mede 20 graus. O que eu vou fazer agora? Com a mesma abertura, tá? Você vai colocar a ponta seca nesse cruzamento que tem aqui, ó. E vai fazer o nosso primeiro arco ali, ó. Primeiro não, já é o terceiro, né? E aqui, ponta seca do outro lado. E com a mesma abertura, vai fazer o nosso último pequeno arco. Eu encontrei esse xizinho aqui. Então, na verdade, ele é a bissetriz do ângulo de 20 graus. Ou seja, ele vai determinar para a gente um ângulo de 10 graus. Esse ângulo aqui mede 10 graus, certo? Agora, a letra B, 100 graus. Qual o macetezinho que eu coloquei aqui? Para a gente fazer 3 ângulos de 40 graus, só que o terceiro eu vou traçar a bissetriz dele, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daí? Ó, faço aqui, ó, ponta seca, faço esse arco, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa abertura aqui, vou deixar o meu compasso na abertura que ficou disso daqui, ó. A gente vai trabalhar com a transposição de ângulos, né? Vai transportar o ângulo. Eu quero esse ângulo, ele venha para cá, tá? Então, ó, eu vou colocar a ponta seca aqui e vou fazer essa marcação. E agora, eu já tenho outro ângulo de 40 graus, né? A ponta seca aqui e faço essa marcação, certo? Então, eu tenho aqui, ó, até aqui eu tenho 40 graus, até aqui mais 40, 80 e até aqui mais 40, 120 graus. Só que esse terceiro, ele não pode ser de 40 graus, porque eu não quero 120, eu quero 100. Então, ó, vou deixar até a mesma abertura. Ponta seca, faço aquele pequeno arco. Viro o compasso. Ponta seca do lado de cá. Faço o próximo arco. E achei aquele xizinho ali. Aquele xizinho me determina para mim a bissetriz desse ângulo de 40 graus, né? Que tem um ângulo de 40 graus e ele vai determinar a bissetriz. O que eu fiz? Peguei e liguei daqui até o nosso centro. Ou seja, eu tenho 40 mais 40, 80, mais 20, 100 graus. E aí a gente conclui o número 6. Olá, pessoal. Vamos agora corrigir o número 7, da página 444. Um triângulo EFG tem um lado FG medindo 5,5 centímetros e os ângulos F e G medindo alfa e beta, respectivamente. E aí ele quer que a gente desenhe esse triângulo, né? Com um lado FG medindo 5,5 centímetros e tendo o ângulo alfa e o ângulo beta. Eu não vou fazer aqui no livro porque não tem espaço, eu vou fazer numa folha, certo? Vou colocar a folha aqui. E primeira coisa que nós vamos fazer, até pede na letra A, ó, desenhe no caderno o segmento FG. Lembra que FG tem 5,5 centímetros. Então eu vou fazer um segmento aqui, ó, de 5,5 centímetros e vou chamar ele, os extremos, né, os pontos extremos de F e de G, tá certo? Agora, ele até fala aqui na letra B, transporte os ângulos de medidas alfa e beta para o segmento FG, de modo que o primeiro fique com o vértice em F e o segundo em G, tá? Então o alfa, que é esse ângulo obtuso, ele vai ficar no F, né? Então como é que eu vou fazer isso, gente? Você vai pegar o seu compasso, certo? E vai fazer uma abertura aqui, não precisa ser uma abertura, né, específica, pode ser uma abertura qualquer, e fazer esse arco aqui no segmento, tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu ponto F, ó, e vou fazer também um arco, com aquela mesma abertura. Vou fazer um pouquinho mais forte para sair aí no vídeo para vocês, mas eu acho que está saindo bem. Aí, certo? Agora, você vai pegar a ponta seca e vai colocar nesse ponto aqui, ó, no seu livro, e vai abrir até aonde cruzou, né, com arco, ou seja, você vai fazer aí
eu fiz aqui um arcozinho aqui só para eu ver que tá batendo, tá vendo? E a mesma coisa você vai fazer aqui. Ó, ponta seca aqui e vai fazer aquele cruzamento ali. Ou seja, eu já estou transportando aqui o ângulo alfa, né, para o meu ponto F. É só ligar ali, ó. Certo? Tô fazendo grande, deixando passar, que depois a gente vai ver onde que vai dar isso daí. E agora, ele quer que o ângulo beta esteja no ponto G. Então, o que eu vou fazer? Peguei meu compasso, ponta seca aqui no vértice, e vou fazer esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo não, esse arco. Só para marcar, né, aquela aberturinha ali, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, com a mesma abertura, né? Eu vou colocar a ponta seca no meu ponto G e vou fazer, ó, esse pequeno arco, certo? Agora, pega o seu compasso, determina aí, ó, essa abertura. Fiz até um pequeno arcozinho ali para a gente ver, confirmar que está batendo certo. Para quê? Você vai colocar a ponta seca aqui, né, onde o seu arco cruzou com FG, e vai fazer essa marcação. Ó. Ou seja, eu estou transportando o ângulo beta para o segmento FG, né, com lado em segmento FG, mas o vértice em G. E aqui, quando você posiciona ali para você ligar o X até o seu ponto G, você já toca direto ele, ó. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Que ele já vai bater lá naquele outro lado. Ou seja, eu já vou formar o meu triângulo, certo? E termino de construir o triângulo. Ou seja, o triângulo ele tinha nome EFG. Eu já tenho EFG, então esse ponto aqui só pode ser o ponto E. Lembrando que esse ângulo é o ângulo alfa, esse ângulo é o ângulo beta. Marcos, mas quanto que mede o ângulo alfa e o ângulo beta? Nessa construção não é necessário saber, certo? Nós estamos transportando os ângulos. Agora, se você quiser descobrir quanto que mede, só posicionar um transferidor aí que a gente consegue descobrir a abertura. Falou? Então vamos lá agora corrigir o número 8 da página 445. A figura a seguir é formada por triângulos isósceles congruentes entre si. Todos os triângulos aí, tanto os de cor rosa, azul ou verde, são congruentes e isósceles, tá? Calcule a medida dos ângulos internos desse triângulo, né? Então, o que eu fiz aqui? Gente, a gente já sabe que um hexágono regular, a gente tem aí 120 graus a medida desse ângulo interno, certo? Como que eu descubro isso, né? Eu posso reforçar aqui para vocês, né, uma outra maneira de fazer. Tem como fazer com fórmula também, mas eu vou mostrar de uma outra forma. Isso daqui é um triângulo, eu estou reforçando aqui um triângulo equilátero, que é o triângulo rosa, um verde e um azul, tá? E todo mundo sabe que o triângulo equilátero ele tem ângulos de mesma medida e medem 60 graus, né? Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Então, esse ângulo azul e rosa medem 60 juntos, né? E aqui também. Ou seja, 60 com 60, 120 a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular. Ok? E aqui, o que eu descubro então? Que cada ângulo interno, cada ângulo rosa ou azul aqui mede 30 graus. Ó, 30, 60, 90, 120. Tá certo? E aí, eu consigo descobrir então que se esse ângulo mede 30, esse ângulo também mede 30, porque ele é um triângulo isósceles, eu determino esse ângulo Z, certo? Então eu fiz aqui, ó, Z mais 30 igual a 180, Z igual a 120. Ou seja, qual é a medida dos ângulos desses triângulos? 30 graus, os ângulos congruentes, e 120, o ângulo diferente. Sabendo que os lados menores de cada triângulo medem 3 centímetros, construa no caderno um triângulo congruente aos triângulos da figura,
certo? Então, eu tenho aqui lados menores medindo 3 centímetros. E ângulo entre eles mede aí 120 graus, como nós já descobrimos aqui. Vou tentar fazer esse exercício na folha, certo? Então, como é que eu vou construir isso daí? Eu vou partir de um lado, que mede 3 centímetros. Vou fazer aqui, ó. Primeiro lado, 3 centímetros. Certo? E aí eu vou transportar esse ângulo de 120 graus para lá, que é esse ângulo Z aqui. Como é que eu faço isso? Posso colocar a ponta seca aqui. Eu peguei no triângulo verde, mas poderia ser qualquer um, né? Vou fazer esse arco. Ó. Ok? A mesma coisa eu vou fazer no segmento que eu construí aqui na folha. Ponta seca aqui numa extremidade e vou fazer o arco. Certo? O que você vai fazer agora? Ponta seca nesse cruzamento e vai abrir até aqui, ó. Aonde marca ali, tá vendo como que tá batendo certinho? E aí você vai fazer o mesmo aqui. Ponta seca aqui e vai, ó, achar aquele X ali, certo? E aí você consegue ligar o X, né, no seu vértice aqui, só que lembrando que ele vai ter que medir também 3 centímetros, porque lembra que nós estamos trabalhando com triângulos isósceles, certo? Então, ó, ponta, coloquei o lápis ali no meu vértice, do 3 até o 6, 3 centímetros. E aí é mole agora é só você ligar aqui, ó. O que nós temos? O mesmo triângulo da figura, aqui medindo 120 graus, certo? Aqui medindo 30 e 30. E aí a gente conclui o número 8. Vamos lá. Último exercício aí dessa lista. Número 9 da página 445. O que o exercício pede pra gente? É dado a seguir um ângulo agudo de medida alfa. Letra A. Transporte o ângulo alfa, né, o ângulo dado, para a semirreta AB. Então o que eu fiz? Ponta seca aqui nesse vértice, ó. E faço um arco. O tamanho que você quiser, da abertura que você quiser. Fiz aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, ponta seca no A, certo? E traço o arco. Só que eu fiz um arco até um pouco maior, porque eu já me liguei na letra B que ele vai pedir o dobro. Vocês vão ver já já, tá? Então, agora, ponta seca aqui. E vou fechar o meu compasso para ficar naquela abertura ali, ó. Vocês conseguem perceber que está batendo. Ponta seca nesse cruzamento aqui. E vou fazer a mesma, ó, abertura ali. Esse xizinho, né? Ele é o lado do ângulo alfa. Então eu posso só ligar aqui que eu já construí o ângulo alfa. Lembra que isso aqui não está construído ainda. Vamos pensar assim, certo? Então aqui eu fiz o ângulo alfa. E a letra B ele fala, construa um ângulo de medida 2 alfa, que tenha vértice em A e tal que um de seus lados seja a semirreta AB. E aí? Eu até fiz assim, não fiz o que o exercício está pedindo, né? Eu fiz o ângulo. Mas na verdade ele pode ser sim, porque 2 alfa e ele diz que a semirreta AB é um lado. Tá correto, tá? Então o que eu peguei aqui? Lembra que eu falei que eu fiz um arco maior? Eu estou com a abertura aqui do alfa, aí eu venho e faço isso, ó. A próxima marcação. E eu liguei aqui até o A, certo? Esse ângulo todo, eu coloquei aqui, ó, PAB, chamei aqui de P, PAB, mede 2 alfa, né, que é esse daqui todo. E um lado é a semirreta AB. Descreva uma estratégia para, dado um ângulo agudo de medida alfa, construir um ângulo de medida 2 alfa.
é exatamente esse procedimento que eu acabei de demonstrar para vocês. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.